eleitoral, não é. O parlamento aprovou. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos um pouco sobre as reações e comportamentos não verbais entre o presidente Jair Bolsonaro e o apresentador do Flow Podcast, Igor 3K. Quais emoções será que rolaram durante essa entrevista histórica? Será que rolou raiva da parte do entrevistador, receio ou medo da parte do entrevistado? Vamos ver tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, só que antes vale a pena lembrar, se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Recentemente, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, participou do Flow Podcast, um canal no YouTube muito famoso que apresenta quadros de entrevistas longas e geralmente sem ou com poucas pautas. O Flow Podcast, no dia de bater o papo com o Jair Bolsonaro, contava apenas com o apresentador Igor 3K. Vários momentos ficaram marcados e foram inclusive levantados na mídia. O próprio Igor 3K foi criticado por algumas pessoas, inclusive por jornalistas e outras pessoas da grande mídia, e também foi exaltado e elogiado por outras tantas. Nosso objetivo nesse vídeo é, com base em um corte, ou seja, um trecho da entrevista toda que durou cerca de 5 horas, realizar uma análise para observar os sinais não verbais e as reações emocionais, tanto no Igor 3K quanto no Jair Bolsonaro. Vale lembrar que esse vídeo é um vídeo de análise de linguagem corporal. Nosso objetivo aqui é tentar entender os sinais não verbais e estudar também as reações corporais e emocionais. Portanto, não falaremos de política e muito menos iremos focar aqui no caráter ou na discussão moral acerca das pessoas mencionadas nesse vídeo. Dito isso, então, bora para nossa análise. Escolhemos aqui um trecho onde Igor, de certa forma, coloca Bolsonaro ali numa situação um pouco mais tensa. Ele pressiona Bolsonaro e, como o próprio corte diz, fala a verdade, é sincero, coloca a sua opinião pessoal ali, cara a cara com o presidente da República, Jair Bolsonaro. É porque eu enxergo a política, de uma maneira geral, como Pô, com todo respeito, mas eu sinto parece um teatro, assim, meio sem graça, assim. Já no início do vídeo, percebemos que o Igor gagueja para formular a sua pergunta, o que pode ser um grande indicativo de elevação de ansiedade. Além da gagueira, percebam também que ele fica manipulando a caneta com as mãos, a inquietação corporal, o que é chamado de gesto pacificador, e é descrito no artigo Movement with Precise Meanings. Esse aumento de inquietação corporal que o Igor demonstra também está associado à ansiedade. Basicamente, quando a gente tem ansiedade, alguns hormônios são liberados como adrenalina, cortisol e acabam fazendo com que a gente fique mais agitado. Dado o contexto, entrevistar o presidente da República, dado o fato de ser uma entrevista ao vivo, onde se você errar, não tem como você dar pause ou apagar ou refazer, é tudo ao vivo. Dado tudo isso, todas essas informações contextuais, a ansiedade é totalmente comum e normal. Ou seja, não tem nada demais aqui. Eu acho que, assim, eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho certeza que o seu pior defeito é ser político, cara. Outra coisa interessante de observar nesse momento também é que Bolsonaro começa a fazer exatamente o mesmo movimento com a caneta. Começa ali a exibir um gesto pacificador, o que é outro indicativo de ansiedade também observável no presidente. Além de ser um indicativo de ansiedade, esse gesto também pode ser visto como um possível espelhamento corporal do gesto do Igor. O espelhamento gestual, conforme descrito em Lie Spotting, é uma forma de gerar empatia com a pessoa que você está conversando, uma forma de passar para outra pessoa a impressão de que vocês estão em sintonia com os mesmos gestos, sentindo a mesma coisa. É também um gesto muito utilizado para persuadir e convencer outras pessoas. E o que nós fizemos agora aqui? Nós zeramos o imposto do diesel. Eu zerei o imposto da gasolina, imposto federal da gasolina, tá? Nesse trecho em específico, Igor pergunta qual foi a porcentagem da redução do imposto sobre a gasolina, ao que Bolsonaro responde que ele zerou o imposto. Nesse momento, vemos uma expressão de medo, caracterizada pelas contrações das AUs 1, mais 2, mais 5 e 20. Uma curiosidade, você sabia que existe um módulo inteiro apenas sobre aperto de mão, como fazer um aperto de mão de superioridade, como fazer um aperto de mão tranquilo, como não transmitir uma informação de insegurança no meu curso ALC, Análise de Linguagem Corporal? Nesse curso, aliás,
faciais, eu te dou as bases para poder realizar análises no seu dia a dia, ter uma comunicação muito melhor e interpretar melhor as pessoas ao seu redor. E para quem tá vendo esse vídeo exclusivamente, vai rolar uma mega condição especial. Ficou curioso? Quer saber como funciona? Clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo que eu te informo tudo lá do outro lado. Te vejo por lá e vem estudar comigo. Decreto do ministro Saxida, né, que é das Minas de Energia, ele falou que os postos têm que botar o preço do combustível praticar no dia 22 de junho. Isso não foi uma ideia tua? Não, eu fiz, tá, tudo bem. Eu propus uma outra ideia para ele sobre isso, tá? E ele aperfeiçoou a minha ideia. Então o Igor questiona se essa de fato foi uma ideia do presidente. E nesse momento o Bolsonaro exibe uma expressão de felicidade. Isso não foi uma ideia tua? Não, eu fiz, tá, tudo bem. Eu propus uma outra ideia para ele sobre isso, tá? E ele aperfeiçoou a minha ideia. Percebam também uma hesitação de Bolsonaro na hora de responder a pergunta, uma hesitação verbal. Não, eu fiz, tá, tudo bem. Então ele fala que propôs uma outra ideia ao ministro de Minas e Energias, que foi aperfeiçoada. Ou seja, ele demora para entregar essa informação. Como ele é do setor, do ramo, é um Isso cara não é- inteligentíssimo, ele botou, aperfeiçoou. Eu forcei o decreto, e ele aperfeiçoou o decreto. Aqui é interessante observar a postura de Bolsonaro. Ele reforça que ele forçou o decreto e o ministro o aperfeiçoou. E nesse momento ele adota uma postura com a cabeça elevada, o que é comentado no livro da autora Amy Cuddy como uma postura de confiança ou uma postura de superioridade. Como se nesse momento a postura dele quisesse transmitir a ideia de que ele é muito superior ou de que ele, de certa forma, está por cima da situação. Mas, presidente, isso não... Ó, para pessoas que estão prestando atenção na política do Brasil, pô, a gente sabe que esse é um ano de eleição, isso me parece um pouco jogar pra galera, não é não? Olha, se você falar, por exemplo, sobre o Auxílio Brasil, para quem está passando fome, você não vai jogar para a galera. Não, mas Então, Igor questiona se essa ação não teria sido uma estratégia focada para as eleições. Bolsonaro responde que não, e que, por exemplo, uma ação como Auxílio Brasil para quem está passando fome poderia ser uma estratégia melhor. Nesse momento, temos em Bolsonaro uma expressão de raiva. As petroleiras do mundo todo baixaram sua margem de lucro. Sim. A Petrobras não baixou. O último, agora desse segundo trimestre, 55 bilhões. Mesmo pegando uma rebarbinha da redução de alguma coisa aí, tá? É um lucro exorbitante. Nós queremos que a estatais dê lucro, como no meu governo tem dado lucro. Passamos de déficit para superávit. Nesse outro trecho, Bolsonaro fala sobre o lucro da Petrobras e menciona que o governo quer que as estatais deem lucro, assim como vem acontecendo em seu governo. Palavras dele. Nesse momento vemos uma expressão de desprezo, caracterizada pela contração unilateral da AU12. Exorbitante. Nós queremos que a estatais dê lucro, como no meu governo tem dado lucro. Passamos de déficit para superávit. Tá? Mas não esse valor todo. E a Petrobras, eu mudo o ministro agora numa canetada aqui. Em 30 minutos publica o Diário Oficial de União Extra. Já era, Agora trocou. na Petrobras não. Em seguida ele fala que muda o ministro com uma canetada. E nesse momento percebemos novamente uma expressão de raiva pelas contrações das AUs 4 mais 6. E aqui percebemos novamente Bolsonaro exibindo a postura de superioridade com a elevação da cabeça. De bonificação. Não sou contra o cara ganhar bem, não. sim, né? Não sou contra o cara. Desde que tá dando uma dinheiro baita mesmo, é uma estatal também que tem papéis privados. Sim. Então não é estatal minha. Quando tem problema, o pessoal atira em cima de mim. Quando não tem problema, não atira em cima de mim. Então conseguimos agora, com um presidente novo, dentro da legislação, dentro do estatuto, começar a trabalhar melhor. Aqui ele, Bolsonaro, menciona que agora com o presidente novo da Petrobras, eles conseguiram trabalhar melhor. No momento em que ele menciona o presidente da Petrobras, vemos uma expressão de medo. E em seguida, quando ele fala que estão conseguindo trabalhar melhor, temos novamente a elevação de cabeça. Uma outra redução bacana foi no preço, o ICMS da energia elétrica. Se você tem uma padaria, um salão de beleza, até Eu acho aqui. que entra nessa mesma Se você coisa mandar aqui, pegar a não conta, 94, você pegar a 22. tua conta aqui agora, teve alguma coisa. Agora, eleitoral não é, o parlamento aprovou. Aqui o Bolsonaro volta a falar sobre o fato da redução do imposto ser uma questão eleitoral ou não. E aqui quando ele fala que sendo eleitoral ou não, o parlamento aprovou o projeto, vemos novamente uma outra expressão de medo. Eleitoral não é, o parlamento aprovou. E Não, no fim das contas é bom. gente A não tava- pergunta é por que não veio Agora antes. você pode ver, já está acertado com a equipe econômica. Nós vamos manter o desconto ano que vem. Então Igor questiona. A minha pergunta é por que isso não veio antes? E Bolsonaro ignora a pergunta do Igor, simplesmente seguindo com a entrevista, o que pode ser observado como uma resposta evasiva e também está previsto ali no protocolo SCANS. É uma estratégia inclusive muito comum utilizada não só na dissimulação, mas também na persuasão.
Outro fato que deve ser levado em conta é que, apesar do grande tempo de duração dessa entrevista, a vasta maioria das perguntas é ensaiada muito previamente. Então, boa parte do material é ensaiado, reensaiado e decorado não só pelo Bolsonaro, mas por qualquer político em época de eleição. Porém, aqui nós temos uma grande vantagem, que é justamente o tempo de duração. O cérebro consegue sim se manter focado numa instrução feita de maneira racional, como por exemplo, tomar cuidado com a sua postura, tomar cuidado com seus gestos. O cérebro sim consegue prestar atenção nisso e executar isso de forma mais ensaiada ou atuada possível. Porém, a nossa atenção possui um limite, e justamente esse limite pode ser quebrado com uma duração de tempo longa. É muito mais fácil, por exemplo, numa situação de entrevista para TV, em 10, 15 minutos de entrevista, você manter toda aquela postura, toda aquela linguagem corporal, todo aquele tom que você ensaiou durante semanas a fio com o seu assessor e conseguir manter ela numa entrevista de 15 minutos, do que conseguir manter toda essa mesma postura ensaiada numa entrevista de 5 horas. É pouco provável, e inclusive esse é um dos grandes méritos dessa situação histórica que aconteceu no Flow e também no Podpah com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é justamente a duração de tempo. Uma entrevista muito longa acaba aí sendo uma grande arma, entre aspas, para quebrar todo o ensaio, toda a postura pré-projetada que políticos fazem, ensaiam e planejam antes de participar de uma situação como essa, né? Uma entrevista. E sobre a entrevista do Bolsonaro, o que a gente pode observar nesse trecho em específico que foi recortado da entrevista num todo, é que a emoção majoritária apresentada por ele, pelo Jair Bolsonaro, é medo. E uma das estratégias que ele mais utiliza nesse momento é a evitação ou a evasiva de perguntas objetivas, levando o assunto para um outro lado. Com isso, concluímos a nossa análise. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!